Fala galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto que são as leis de Newton, é a dinâmica. A gente já abordou em alguns outros vídeos sobre a cinemática, só que a cinemática ela vai trabalhar muito o movimento propriamente dito, não vai pensar nas causas e consequências do movimento. A função da dinâmica é exatamente essa, trabalhar as causas e consequências desse movimento. Exemplo: quanto de força um corpo precisa para ter aquela determinada aceleração, quanto de energia, quanto de trabalho, analisar as situações dinâmicas, tanto se o objeto estiver em repouso, estático, estiver em equilíbrio, ou se ele estiver em movimento. Então a gente vai ver um slidezinho aí bom para a gente poder falar um pouquinho sobre as leis de Newton. Bom, gente, como eu falei, leis de Newton. Primeira coisa que a gente tem que saber é que elas são 3 leis de Newton. A primeira é a lei de Newton, que é a inércia. Nessa primeira lei de Newton, ele fala o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Na realidade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: que um corpo pode estar, os dois tipos de equilíbrio que esse corpo pode ter, o equilíbrio de repouso e o equilíbrio de movimento retilíneo uniforme. Se o objeto estiver em repouso e a força resultante que atua sobre ele for zero, vai permanecer em repouso. Se o objeto estiver em movimento, aí é que é o mais difícil, tá? Se esse objeto estiver em movimento, significa que a tendência dele é continuar em movimento. Então, muitas das vezes, a gente não consegue compreender esse conceito, porque não está muito com o nosso dia a dia. Um exemplo: se você tiver uma bicicleta, está pedalando na bicicleta e para de exercer, está andando a uma determinada velocidade, para de pedalar. Depois de um tempo, a bicicleta vai acabar parando. Então, você imagina que, para ela continuar em movimento, eu tenho que continuar exercendo força sobre os pedais. Mas, na realidade, não é. Na realidade, a bicicleta parou e reduziu a velocidade dela porque alguma força, alguém fez ela parar. Se ninguém exercesse força alguma sobre ela, ela continuaria em movimento. Então, para essa bicicleta poder parar, é porque alguém exerceu força. Nesse caso, no caso da bicicleta, a força que vai fazer essa bicicleta e o ciclista pararem é o atrito com o ar, o atrito da roda com o rolamento, da roda com o chão. Então você vai ter alguns atritos, algumas forças dissipativas que vão fazer essa velocidade da bicicleta ir diminuindo até parar. Se não fosse isso, professor, não precisava pedalar. Você está numa velocidade, parou de pedalar, ela continuaria eternamente com aquela velocidade. Ela não mudaria nunca mais. Então o que a gente pode ver aqui é que um objeto em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Já um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Não só com a mesma velocidade uniforme, mas também na mesma reta. Então, se o corpo tiver 20 metros por segundo horizontal para a direita, força resultante sobre o corpo é zero. Ele vai continuar com 20 metros por segundo horizontal para a direita. Então, se o objeto tiver a mesma velocidade, porém ele faz uma curva, a força resultante já não é zero. Você tem uma força resultante atuando ali. A gente vai falar nesses casos mais específicos, com movimentos curvilíneos, mais para frente. Então aqui, força resultante igual a zero, são esses dois estados de equilíbrio. Força resultante igual a zero não significa que você não tenha força alguma atuando sobre o corpo. Você pode ter, mas se você tiver um bloco, tem uma força de 20 newtons para cima, 20 newtons para baixo, uma força anula a outra, a resultante é zero. Então o que importa para a dinâmica é a resultante. Então se a resultante das forças, a somatório vetorial de todas as forças for zero, esse objeto está em equilíbrio. Qual tipo de equilíbrio, professor? Repouso ou MRU? A gente não consegue saber se a questão não falar sobre isso.
Então, na verdade, o problema ele tem que ser fornecido. A velocidade do problema tem que ser fornecida. Se ele não falar nada de velocidade, força resultante não responde sobre velocidade. A dinâmica não responde sobre a velocidade. A dinâmica ela vai responder sobre mudar ou não a velocidade. Então, exemplo de primeira lei de Newton ou inércia. O uso do cinto de segurança, que vai segurar o motorista no caso de uma colisão, para ele não continuar com velocidade e ser arremessado para frente. Então, nesse caso aqui, ó, o cara não é jogado para frente. Na verdade, a tendência do corpo dele é continuar com a mesma velocidade. Isso acontece também com um cavaleiro em cima de um cavalo que breca de repente. A velocidade dele, a tendência dele é continuar com a mesma velocidade. E a gente percebe isso muito nitidamente no ônibus, né? Se o ônibus freia de repente, reduz a velocidade, a tendência dos passageiros é serem jogadas para frente. Na realidade, elas vão tender a continuar com a mesma velocidade que tinha. Então, se está um ônibus e os passageiros andando a 80 km por hora, se o ônibus reduzir a velocidade para 60, a tendência dos passageiros é continuar com a velocidade de 80 km por hora. Então, eles acabam andando mais rápido do que o ônibus, ou querendo andar mais rápido do que o ônibus. Por isso que eles têm a sensação de estar sendo jogado para frente do ônibus. Um corpo em movimento tem de permanecer em movimento retilíneo uniforme. Os casos de não equilíbrio. Aí vem a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton tem um nome não muito conhecido, princípio fundamental da dinâmica. O que ela diz? A mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. O que ele quer dizer com isso? Você aplicou uma força resultante, em vez de ter 20 newtons para cima e 20 newtons para baixo, em que uma anularia a outra e teria uma resultante zero, eu posso ter 40 newtons para cima e 10 para baixo. Isso significa que vai ter uma resultante de 30 newtons para cima. O que vai importar para a gente aqui é a força resultante. Não importa se eu tenho 100 e 70 e dá uma resultante de 30 também para cima. O que vai importar é a resultante. Se ela for 30, se ela for 10, se ela for 20. Então, para a gente aqui, no caso da segunda lei de Newton, o que importa é a força resultante. A força resultante vai provocar quanto de aceleração nesse objeto, professor? Vai depender da massa, né? Se for um objeto leve, ele vai acelerar mais, ele vai ter uma maior variação na velocidade. Se for um objeto mais maciço, mais quilogramas, mais gramas, maior massa, significa que a aceleração dele vai ser menor. Então, a aceleração, quanto ele vai acelerar, depende da massa. Então, eu posso dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Reparem que, para a gente relembrar aí de cinemática, a aceleração ela é, na verdade, ΔV sobre ΔT. É o quanto você está mudando a velocidade por tempo. Repare que a força resultante, relembro, força resultante dinâmica não responde sobre velocidade. Professor, mas está aqui, ó, aceleração é ΔV, variação de velocidade. Não, ele não está falando de velocidade, ele está falando de variação da velocidade. Então, por exemplo, se eu pegar um objeto, como essa bolinha, e jogar ela para cima, ela sobe, porém ela tem uma força de atração gravitacional com a Terra, que a gente chama de peso, a gente vai estudar isso mais para frente, que está puxando ela para baixo. Tanto é que se eu largar a bolinha, ela cai. Quando eu jogo a bolinha vai diminuindo a velocidade, para e retorna. Na subida, quando ela passa nessa determinada altura, a força é para baixo, que é a força peso, e a aceleração é para baixo, que é a aceleração da gravidade. Porém, ela está subindo. Força e peso para baixo, força e aceleração para baixo, peso e aceleração da gravidade, porém a velocidade é para cima. Chega no ponto mais alto, para e retorna. Quando ela passa nessa altura de novo, ela está descendo, velocidade é para baixo,
peso também é para baixo e a aceleração da gravidade também é para baixo. Repare que para onde estiver apontando a força resultante e a aceleração, não responde para onde é a velocidade. Então, se eu tiro uma foto com a bolinha aqui, eu não sei se a bolinha, nesse momento da foto, a bolinha ainda estava subindo ou se ela já estava voltando. Então, com a fotografia, eu posso dizer que a força resultante é para baixo, a aceleração da gravidade é para baixo, mas eu não consigo responder para onde ela está andando. Então, força resultante não responde sobre velocidade. Vai responder sobre variação da velocidade. Como assim? Força resultante sobre um corpo é zero. O que significa? Ele não vai mudar a velocidade que ele tem. Se ele tiver velocidade zero, repouso, vai continuar com velocidade zero, que é o repouso. Por isso que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Professor, mas se ele tiver velocidade de 40 metros por segundo e a resultante é zero, se a força resultante é zero e ele tem já a velocidade de 40, ele vai continuar com 40. Se ele tiver uma velocidade, se a resultante for zero e ele tiver uma velocidade de 10, ele vai continuar com a velocidade de 10. Então a força resultante ser zero significa não que ele está em repouso, sim que ele não muda a velocidade que ele já tem. Se ele tiver com velocidade zero, repouso, vai continuar com zero. Repouso. Se ele tiver com a velocidade de 10, vai continuar com 10. Se ele tiver com a velocidade de 20, vai continuar com a velocidade de 20. Então ele não vai mudar a velocidade. Repare que é diferente da gente falar que a força está influenciando na velocidade. A força, na verdade, está influenciando na variação da velocidade com o passar do tempo, que é o que a gente chama de aceleração. Outro detalhe que a gente tem que se atentar aqui é a força resultante tem essa setinha em cima e a aceleração também. O que significa ter uma setinha em cima? Essa setinha, na verdade, é só para te alertar, te chamar a atenção que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Então, força resultante é uma grandeza vetorial. A aceleração é uma grandeza vetorial. Massa não tem a setinha em cima. Se não tiver a setinha em cima, significa que é uma grandeza escalar. Qual é o bom de eu ter aqui uma grandeza vetorial de um lado e uma grandeza vetorial do outro lado? É que força e aceleração são as duas grandezas que eu tenho na forma. Então, força e aceleração vão estar sempre tendo a mesma direção e mesmo sentido. Como assim mesma direção e mesmo sentido? Força, uma grandeza vetorial é uma grandeza que eu preciso dizer para onde ela está indo. Exemplo, você vai empurrar uma caixa com 40 newtons. Você tem que dizer o módulo, 40 newtons, tem que dizer para onde ela é. Ah, estou empurrando vertical para baixo. Estou empurrando a caixa horizontal para a direita. Você tem que dizer para onde você está exercendo essa força. Então, isso é a característica de uma grandeza vetorial. Você tem que dizer para onde é. Ela tem direção e sentido, além do módulo. Já, por exemplo, a aceleração, mesma coisa. Um carro passou acelerando, tá? Ele passou acelerando para onde? Você tem que dizer para onde foi a aceleração. Direção e sentido. Agora, a massa não. Se for ali no mercado e comprar 10 kg de arroz, você não vai falar, comprou 10 kg de arroz vertical para baixo. 10 kg de arroz é o suficiente. Você não precisa dizer para onde é. Não tem necessidade de direção e sentido. Isso é o que a gente chama de grandeza escalar. No caso aqui, a força resultante, que é uma grandeza vetorial, e a aceleração, que são grandezas vetoriais também. Ambas são grandezas vetoriais. Elas vão ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Se você tem um bloco e a força resultante é vertical para cima, a aceleração vai ser vertical para cima. Se você tem um bloco e a força resultante é para baixo, a aceleração vai ser para baixo. Então, força e aceleração vão estar sempre apontando para o mesmo lado. Não importa para onde seja. Tranquilo, galera? Terceira lei de Newton. Terceira e última, né? Tá aqui, ó. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Toda ação há sempre oposta uma reação igual. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas para partes opostas. O que ela quer dizer, na verdade? Primeiro, que toda força de ação tem uma reação. Até aí, tranquilo. O problema é que eu não posso saber só isso. Isso é pouco. Então, eu tenho que saber mais coisas.
Mais coisa seria o quê? Se a força de ação for de 10 newtons, a reação vai ter 10 newtons. Se a força de ação for 40 newtons, a reação vai ter 40 newtons. Significa que elas vão ter sempre o mesmo módulo. Mesmo módulo seria o mesmo valor. Valor numérico mais a sua unidade. Além disso, eu botei aqui nas observações, observação 2. As forças de ação e reação têm sempre mesma direção. Então, se eu empurro uma caixa horizontal para a direita, a caixa vai reagir me empurrando horizontal para a esquerda. Ambas vão ser horizontais. Porém, os sentidos vão ser opostos. Se eu empurro uma parede, uma caixa, se eu empurro uma caixa para a direita, a caixa reage e me empurra para a esquerda. Então, os sentidos são opostos, tá? Exemplos da terceira lei de Newton. Eu fiz aqui um esquema. Tem um cara aqui, ó, empurrando uma caixa, realizando uma ação, e a caixa empurra ele com uma reação. Mesmo modo, tanto a ação quanto a reação vão ter o mesmo valor. 40 newtons, 40 newtons. 200 newtons, 200 newtons. Vão ter mesma direção, que nesse caso aqui é horizontal, e sentidos opostos. Você vê que a ação ela é horizontal para a direita, já a reação é horizontal para a esquerda. Então os sentidos são opostos. Professor, duas forças de mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos, vai uma anular a outra? Não. Nesse caso não vão anular. Por quê? Porque ó, o cara está exercendo uma ação em quem? Na caixa. A caixa está reagindo em quem? No cara. Então, o homem exerce uma força na caixa, a ação está atuando na caixa. E a caixa reage no homem. A reação está atuando no homem. Então, a ação e a reação estão atuando em corpos separados, corpos distintos. A ação atua na caixa e a reação atua no homem. Por isso que elas não se anulam. Tem algum exemplo em que as duas vão atuar no mesmo corpo? Tem. Você pode, por exemplo, imagina você senta num carro e quer empurrar o carro. Porém, você fica dentro do carro e empurra o volante. O carro não vai andar. Agora, se você estiver do lado de fora do carro e empurrar o volante, pode ser que você consiga empurrar o carro. Então, na verdade, para você conseguir um movimento, conseguir fazer com que aquele objeto saia do estado de equilíbrio, você tem que ter um agente externo. Então não posso ter um agente interno, porque se eu tiver um agente interno, o para ação e reação vai estar interno e eles vão acabar se anulando. Então eu preciso ter um agente externo, porque o agente externo faz uma ação e o objeto estudado reage no agente externo, não nele próprio. Então, para ação e reação, eles atuam em corpos distintos. Beleza, gente? Continuando aí, ó. Exemplos de força. Primeiro, a mais comum para a gente aqui, a força-peso. Então, a força-peso que a gente vai representar aqui por P. Tá. Força-peso é uma força de atração entre dois corpos quaisquer que tenham massa. Porém, tem sentido a gente falar em peso quando a gente pega algum astro muito grande, como a Terra, e um corpo qualquer. Então, eu posso, por exemplo, pegar essa bolinha aqui, e essa bolinha tem um peso. Né? Por quê? Porque existe uma força de atração entre ela e o planeta Terra. Tanto é que eu largo ela, ela cai. Então, é uma força que a Terra faz sobre a bolinha. Como o objeto que vai estar atuando, a força que vai estar atuando aqui vai ser somente o peso, eu posso dizer que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, para o nosso exemplo aqui da Terra, em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que quase sempre a gente vai aproximar para 10. Então, se alguém perguntasse para você, por exemplo, quanto que você pesa? O certo seria você responder em newtons, porque peso é uma força. Então, se o cara tem 60 kg de massa, vezes 10, que é a gravidade, ele tem 600 newtons de peso.
Então o correto seria ele falar: eu tenho uma massa de 60 kg e um peso de 600 N. Peso e massa são coisas diferentes, tá? Claro que no uso popular a gente acaba entendendo que peso, o cara, quando pergunta para você qual é o seu peso, ele quer saber, na verdade, qual é a sua massa. Força normal. A força normal é uma força de interação entre uma superfície e um objeto. Repare que o peso é uma interação entre um planeta, como a Terra, por exemplo, ou Lua, um astro bem grande, e um corpo. Uma interação entre Terra, vamos botar o exemplo da Terra, Terra e bolinha. Aqui não, aqui é uma interação entre o objeto, que pode ser, por exemplo, essa bolinha, com uma superfície. Poderia ser uma superfície horizontal aqui, ó. Então, é uma interação entre esses dois objetos aqui. A força normal é uma força de interação normal, perpendicular, por isso esse nome, entre a superfície e um corpo qualquer. Características da normal. Primeiro, a força normal sempre forma 90 graus com a superfície. Normal, quando a gente tem mania de falar perpendicular, perpendicular a gente fala para coisas em duas dimensões, duas linhas. Se eu quero falar de um objeto, de um vetor, uma força, que ela é perpendicular a um plano, a uma mesa, por exemplo, eu não falo que aquela reta é perpendicular ao plano. Aquela reta ela é normal ao plano. É como se fosse perpendicular para mais de duas dimensões, para 3 dimensões. Então essa força normal ela é perpendicular em todas as direções. Então você tem uma força normal, um plano, e ela forma 90 graus em todas as direções. Isso significa que ela é normal ao plano. Então ela forma aqui, simplifiquei aqui, botei 90 graus com a superfície. A força normal é uma força de contato, eu preciso ter contato, diferente do peso, tá? Por exemplo, essa bolinha não encosta na terra, mas quando eu largo ela, ela cai. A terra continua puxando, mesmo a uma determinada distância da terra. Então o peso não é uma força de contato. Para normal eu preciso ter contato. A força normal é da superfície ao bloco. Da superfície para o bloco. Por isso que está aqui, ó, força normal aqui, ó, a superfície sustentando e empurrando o bloco para cima. A reação normal é do bloco na superfície. Seria o quanto esse bloco empurra a mesa. Repare que se o bloco está empurrando, está reagindo na mesa, a reação normal ela atua na mesa. Professor, a reação normal não é o peso? Não. Não é o peso. Peso é uma força que está atuando no próprio bloco. Repare que tem duas forças atuando no bloco. A força que a mesa exerce sobre o bloco e a força que a terra puxa o bloco, que é o peso. E a reação ao peso? Está atuando na terra. E a reação normal? Está atuando na superfície. Por isso que elas normalmente não aparecem, tá? Porque nós estamos pegando aqui, ó, o bloco para estudar as forças que estão atuando nesse bloco. Eu não quero saber quais são as forças que estão atuando na mesa, nem quais são as forças que estão atuando no centro da terra. Eu quero as forças que estão atuando no bloco. Então, ó, peso, terra puxando o bloco. Reação, bloco puxando a terra. Normal, superfície empurrando o bloco. Reação, bloco empurrando a superfície. Então, uma interação normal é entre bloco e superfície, interação de peso é entre o bloco e a terra. Um outro exemplo de força aqui que a gente usa muito que é a força de tração. Força relacionada a um fio, a uma linha, a um cabo. Aí aqui eu já desenhei o objeto aqui, ele tem um peso e um fio sustentando. Em vez dele estar apoiado, imagina que eu pegasse essa bolinha e pendurasse ela por um fio, né? Esse fio aqui atuando, ele puxa o bloco para cima, mas ao mesmo tempo puxa o parafuso aqui do teto para baixo. Se o parafuso não estiver
Se o parafuso não estiver bem preso no teto, ele pode cair, né? Então, ó, o fio puxa o teto para baixo e o fio puxa o bloco para cima. Professor, normalmente a gente representa só essas daqui, ó. Não desenha essa força. Não desenha porque normalmente a gente está estudando as forças que estão atuando no bloco. Então eu quero a força de tração que atua no bloco e a força peso que atua no bloco. Eu não quero saber a força que está atuando no teto, a não ser que seja uma questão bem específica que ele pergunte sobre isso. Mas é difícil. Então, a tração é uma força exercida num corpo por meio de um fio ou corda, ou cabo, né? Tranquilo? Então, se eu tiver um peso aqui de 40 newtons, a tração vai ter aqui, se ele não cair, vai ter 40 newtons também. Considero que ele esteja em equilíbrio ali. Então, galera, agora a gente vai falar sobre a força de atrito. A força de atrito, ela na verdade é uma força que vai ser contrária à tendência de movimento entre as superfícies. Então, se essa superfície aqui quer deslizar, escorregar para um lado, a força de atrito vai ser para o lado oposto. Então, ela é sempre contrária à tendência de movimento entre as superfícies. Repare que eu não falei entre o corpo e a superfície. É entre a superfície que está em contato com a outra. Então, no caso aqui do bloco, nós temos essa superfície do bloco aqui, ó, em contato com o chão. A tendência, quando o cara puxa aqui, é desse bloco aqui, dessa superfície do bloco, andar para a direita. Então, o atrito ele vai ser para o lado ao contrário. Força de atrito a gente tem ali, para cálculo, duas equações. A força de atrito estático máximo e a força de atrito dinâmico. Ambas são coeficiente vezes normal. O força de atrito estático máximo, coeficiente estático vezes normal. Força de atrito dinâmico, coeficiente dinâmico vezes normal. Normal aqui não é o peso, tá? Então eu tenho que avaliar. Se por acaso o peso e o normal forem iguais, beleza. Você pode substituir aqui. Se o peso for 40 newtons, num plano horizontal, não tiver mais nada aqui em cima, a normal vai ser 40 também. Você joga aqui, 40 newtons. Vezes o valor do coeficiente cair. Esse coeficiente a gente só consegue ele experimentalmente, tá? Então, vidro com borracha, borracha com alumínio, depende do par de superfícies, de uma superfície e da outra. Então, eu não posso falar, coeficiente de atrito do vidro é tanto, da borracha é tanto. Não, a borracha com quem? A borracha com asfalto? Borracha do pneu com asfalto? Ou a borracha do pneu com o barro, por exemplo? Aí o coeficiente já muda. Então depende do par de superfícies. Isso aí já vai vir esse valor tabelado para você. Tranquilo? Aqui eu tenho exemplos de força de atrito para a gente poder entender o porquê tem duas fórmulas, estático máximo e atrito dinâmico. Se você tem aqui um objeto, tem um peso, tem uma normal, ó, considerando que o peso e o normal são iguais, o atrito é zero. Tem ninguém puxando, não tem porquê essa superfície se deslocar para o lado, então não tem porquê existir um atrito para o lado oposto. Porém, esse cara aqui começa a exercer uma força. Quando ele faz essa força aqui, ó, relativamente pequena, que é essa preta, o atrito vai ser pequeno também. Vamos botar que o objeto não ande. Ele aumenta a força, que seria a representação aqui por verde. A força de atrito aumenta também, porque aquele bloco está continuando em repouso. Aí aumenta a força para a situação vermelha, a força aqui aumenta. Vou aumentando até o azul aqui, o atrito vai aumentando. Só que esse atrito ele tem um limite. Tem uma força de atrito estático máximo. O máximo que ele suporta ficar parado. Qual é esse atrito estático máximo? Aí eu tenho que calcular. Aí eu venho nessa fórmula aqui, ó. Força de atrito estático máximo. Calculei. Deu 80 newtons. Eu sei que esse cara aqui, ele vai puxar até 80 newtons, o atrito consegue fazer uma força de 80.
Se ele puxar com 40, o atrito vai ser 40. Se ele puxar com 50, o atrito vai ser 50. Se ele puxar com 80, o atrito vai ser 80. Só que ali, 80, se você fizer 81 de força, ele já não consegue fazer 81, porque o limite dele é 80. Então ele chegou ao máximo dele. Qualquer força acima disso, ele já começa a andar. Essa situação dele estar ali quase andando, né, é o que a gente chama de eminência de movimento. Então, quando o objeto está na eminência de movimento. E se eu fizer uma força maior, fiz lá 100 newtons, ele começa a andar, significa que ele perdeu o atrito? Não, ele vai deslizar, pode ser que aquela caixa vá arrastando no chão. Ao arrastar no chão aqui, vai existir um atrito. Só que agora a caixa já está andando. Se a caixa está andando, já não é atrito estático. Já vai ser atrito dinâmico. Como é que eu faço para calcular esse atrito dinâmico? Você vem nessa equação aqui. Então, na prática para que serve essa força de atrito, essa fórmula da força de atrito estático máximo? Para você saber qual é o limite que ele suporta ficar parado. Só para isso. Qual é a força de atrito? Para que serve a força de atrito dinâmico? Se por acaso você passar esse limite, ele anda. Se anda, qual é o atrito que atua nele? Eu vou calcular por essa fórmula do atrito dinâmico. Então, o atrito estático serve para a gente saber qual é o limite dele ficar parado. E se por acaso passar do limite, qual é o atrito dinâmico? Aí eu vou usar a fórmula para calcular o atrito dinâmico. Aqui, ó, uma representação. Você começa a exercer esse cara aqui, por exemplo. Foi aumentando a força, o atrito foi aumentando. Aqui, ó. Se eu tiver aqui uma força pequena, o atrito é pequeno. Se eu aumento a força de atrito aumenta junto. Continua parado o bloco. Se eu aumentar a força, fizer uma força aqui bem maior, a força de atrito vai aumentar também. Vai chegar uma hora que eu vou fazer uma força aqui que ele está no limite, ele não consegue fazer mais. Ele está na força de atrito estático máximo. Pô, mas eu aumentei, veja, vamos supor que aqui fosse 100 newtons. Fiz uma força maior do que esse valor. Aí ele já passa a andar. Se ele passa a andar, se eu faço uma força maior, ele passa a andar. Se ele passa a andar, o atrito que vai atuar vai ser o atrito dinâmico. Repare que o atrito dinâmico ele vai ser sempre o mesmo valor, ele não vai mudar mais. E o atrito dinâmico ele é levemente menor do que o estático máximo. Por quê? Porque o coeficiente dinâmico ele é menor do que o coeficiente estático. Em algumas questões ele até considera os dois coeficientes, por estarem muito próximos, como o mesmo valor, tá? Mas na prática o atrito estático ele é maior do que o atrito dinâmico. A gente percebe isso quando vai empurrar um armário, algum objeto bem pesado, porque aí o valor da normal é alto. Você empurra ele, vai empurrando, ele não anda, quando ele começa a andar, ele meio que descola, parece que ele descola do chão. Então, é porque ali você tem que fazer uma força maior no início para tirar ele desse estático, para vencer o atrito estático que ele é maior. Depois que ele começou a andar, você só tem que vencer o atrito dinâmico, que é um valor menor do que o estático máximo. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, ó, com valores, né? Então eu tenho aqui, ó, exemplo de força de atrito. O cara vai aplicar uma força, vai puxar aqui e aqui vai surgir uma força de atrito. Coeficiente de atrito estático, 0,3. Massa do bloco, 12 kg, gravidade 10. E o atrito dinâmico, você vê que ele é um pouquinho menor que o estático. Como é que ficaria a resolução disso aqui? Teria que calcular o força de atrito estático máximo e depois a força de atrito dinâmico. Vamos fazer um papel, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, gente, preenchendo aqui, ó, nós temos quando a força aplicada chega ao seu limite, que o bloco consegue ficar em repouso, é de 36 newtons. Porque aí ele está exercendo um atrito estático de 36 também. Se você faz uma força maior do que 36 newtons, ele começa a andar. Se ele começa a andar, o atrito que atua é o atrito dinâmico, que é de 30 newtons. Você vê que tem para o movimento, é o atrito dinâmico,
ele é um pouquinho menor do que o pico para permanecer em repouso, que seria o estático máximo. Então, galera, depois eu vou botar aqui no link aqui embaixo, nas descrições, uma listinha de exercícios sobre essa parte inicial de lei de Newton. E depois eu vou fazer alguns vídeos com algumas questões um pouco mais complexas e elaboradas. Valeu? Se puder dar um like no vídeo aí, eu agradeço. Valeu, obrigado e até a próxima.